Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Projecast, o podcast da Project para falar sobre gestão de pessoas, comunicação interna, liderança e todos esses assuntos que norteiam o RH. E esse episódio, essa temporada, na verdade, está mais que especial porque está sendo feita diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país, uma parceria aí de longas datas com a ABRH Santa Catarina. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que seja ali o pote de ouro para muitas empresas. Todo mundo está buscando ou está atrás, que é a felicidade no trabalho e principalmente como que a liderança tem papel fundamental nesse ponto. E para conversar comigo, eu recebo aqui do meu lado a Renata Rivetti. Renata, muito obrigado aí pela participação no programa. Obrigada pelo convite. Renata, só para vocês ficarem sabendo um pouquinho aí do portfólio da Renata, ela é graduada em administração com pós-graduação em psicologia positiva e especialização em estudos da felicidade. Já atuou como gerente de marketing por anos aí em empresas e multinacionais e em 2017 você fez uma transição de carreira, passando a atuar no desenvolvimento de pessoas, se especializando no tema da felicidade no trabalho. Que delícia! Renata, então vamos começar esse bate-papo te perguntando o que é essa tal de felicidade no trabalho que está todo mundo atrás, que está todo mundo com vontade de achar ela. Como que a gente pode identificar pessoas colaboradoras felizes de fato no ambiente corporativo? Não significa um salário super alto, não significa folga o dia todo, é muito além disso, né? Perfeito. Por muito tempo, as empresas acreditaram que felicidade no trabalho vinha de benefícios e salário. E fizeram ambientes bonitos, festas, benefícios, e mesmo assim as pessoas não se sentiam felizes no trabalho. Então a gente começa a entender que felicidade no trabalho tem muito mais a ver em como as pessoas se sentem em relação às atividades dela, se as atividades trazem realização, desafio, significado e também as relações no trabalho. Então o ambiente de segurança psicológica, reconhecimento e valorização, o senso de pertencimento, comunidade, conexão e também equilíbrio, né, harmonia entre vida pessoal e profissional. Então, felicidade no trabalho não é um tema só de RH, não é um tema só de uma área, e sim de toda a organização. Como é que o líder se engaja nisso e as próprias pessoas também. Excelente. E eu acredito que com a pandemia, essa questão de vida pessoal, vida profissional, ela se misturou muito, né? A gente começou a trabalhar de casa, a gente começou a ter nossas agendas divididas com a agenda do almoço, de pegar o filho na escola, de fazer a tarefa com ele e o trabalho ali dentro de casa. Como que hoje, a gente vem construindo uma cultura pós-pandemia relacionada ao bem-estar da pessoa colaboradora, principalmente nesses novos modelos de trabalho, né, que as empresas acabaram aderindo, que é o formato home office. Algumas empresas hoje estão voltando para o presencial, outras estão pegando o híbrido, né, para trabalhar, mas ainda assim, pós-pandemia, o nosso relacionamento com a empresa mudou, a gente se viu obrigado a trabalhar sem estar na empresa. Então, como que você enxerga essa fase de construção de felicidade nesse relacionamento entre empresa e pessoa? Não existe a fórmula mágica, né? Então as empresas ficam muito, qual o caminho, o que eu tenho que fazer? Eu acho que é uma cocriação. De fato, a gente precisa redesenhar a jornada de trabalho. Isso é uma realidade. A gente está sobrecarregado, os dados de saúde mental são muito ruins, mas a gente é muito pouco produtivo. Então, no final, o que a gente precisa entender é como é que eu construo uma jornada de trabalho que faça sentido e que as pessoas possam organizar melhor suas vidas. A gente vê dados aí desse pós-pandemia, as pessoas trabalhando mais de 20 horas, momentos para reunião, o que é uma sobrecarga, né? E muitas vezes improdutivas. Então eu acho que nesse momento as empresas deveriam olhar para isso, focar nas pessoas e redesenhar tecnologia, processos, comunicação, reuniões e começar a entender como é que a gente pode trazer mais equilíbrio para a vida das pessoas, porque se elas não estiverem bem, elas não vão produzir. A gente vê isso muito desse pós-pandemia, as pessoas de fato fazendo reflexões sobre a vida, né? A vida é curta, o que eu estou fazendo? Vou ser feliz quando? Quando eu me aposentar? Então a gente vê esse cenário da pós-pandemia, as pessoas de fato querendo um trabalho que traga mais sentido e realização, e também as novas gerações entrando no mercado de trabalho. Então o que era para a geração X sucesso no trabalho, que era status, poder, dinheiro, a gente vê milênios e geração Z questionando tudo isso, falando de flexibilidade, de autonomia, de relações mais empáticas,
de uma empresa que tenha valores e de se sentirem realizados, né? Então, as empresas que não focarem nisso, de fato, vão perder talentos, vão perder dinheiro, né? Vão perder aí grandes resultados. Excelente, acredito muito nisso. E um ponto que vem sido abordado nas rodas de discussão aí, seja nas redes sociais, o LinkedIn, né, que é famoso por essas pautas do mundo corporativo, é o ambiente tóxico, a liderança tóxica. Porque, querendo ou não, é um relacionamento. A gente passa boa parte do nosso dia convivendo com pessoas no trabalho, mais do que a nossa família, mais do que a nossa roda de amigos, porque os amigos a gente vê um final de semana ou outro, a família um almoço de domingo, mas trabalho é todo dia. Pelo menos ali, uma jornada de 8 horas, a gente convive com pessoas que a gente não escolheu conviver. Aliás, a gente escolheu, mas não de uma forma natural. E aí, essa toxicidade que hoje vem sido falada no ambiente de trabalho e na liderança, ganhou um espaço e também uma atenção das empresas. Eu queria que você trouxesse para o nosso bate-papo um pouquinho sobre esse conceito de ambiente tóxico, de liderança tóxica, uma vez que antigamente a figura do líder nem era chamada de líder, era chamada de chefe, porque ser um bom chefe era ser aquele chefe que hoje a gente considera como tóxico, mas a coisa agora mudou, o jogo virou, então eu queria que você trouxesse um contexto aí para a gente entender como identificar ambientes e lideranças tóxicas. Às vezes é sutil, né? Às vezes é óbvio, mas às vezes é sutil também. O que a gente tem um dado que eu acho muito interessante é os líderes impactam na saúde mental de uma pessoa igual o parceiro dessa pessoa. Ou seja, de fato, alguém que a gente escolhe para passar a vida tem o mesmo impacto na minha saúde mental do que o meu líder, né? Então, a gente começa a entender que o líder tem uma responsabilidade. E eu acho que no pré-pandemia não se falava muito isso e também era um tabu, né? Saúde mental não é minha responsabilidade. Eu sou líder, eu preciso bater metas. A gente começa a entender hoje que o líder precisa olhar para o ser humano, precisa olhar para o seu time, o indivíduo que está por trás, né, daquela meta, daquele resultado. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a discutir isso nas empresas, trazer essa responsabilidade, não colocar uma pressão, o líder não é um super-herói, mas a gente precisa sim entender se ele tem uma postura humana, empática ou não está construindo uma liderança tóxica. A gente vê alguns sinais de liderança tóxica, abusos, que daí é o óbvio, né, desrespeito, falta de reconhecimento e valorização, que às vezes é sutil também, falta de equidade, de inclusão. Então, hoje as empresas trabalham muito as vagas afirmativas. Não adianta ter uma vaga afirmativa para um grupo minorizado se o líder não sabe receber, se ele não tem o letramento. Então, esse também é uma condição de liderança tóxica. A gente vê também liderança tóxica de microgestão, comando e controle, que, como você falou, por muito tempo esse era o caminho certo de um líder. Era o líder que olhava no detalhe, que colocava medo, falta de segurança psicológica, né? Então a gente começa a entender que o que funcionou até algumas décadas está na hora de rever. Não é porque sempre foi assim que a gente tem que continuar sendo assim. Tanto as novas gerações não aceitam, né, esse modelo de liderança, como não faz mais sentido pra gente. Eu acho que a gente começou a integrar mais o trabalho, vida pessoal e profissional, como você falou, né, as empresas entraram nas nossas casas, então a empresa não pode ser mais um ofensor na saúde mental. Então esse líder, ele tem que olhar o quanto ele é inclusivo, o quanto tem justiça, o quanto ele cria um ambiente com emoções positivas também, com gentileza, com empatia, escuta ativa, né, que parece algo simples, muitas vezes não tem. Então, é rever mesmo o que dava certo de um lugar de medo, de comando e controle, de abusos, para um lugar mais humano, mais empático. Eu sempre falo, se a gente fosse um pouco mais humano, não tivesse perdido a nossa humanidade, não precisaria estudar nada disso, mas a gente perdeu. Então, está na hora de sim olhar para isso, de sim ter essa responsabilidade e de entender que é uma construção. O ambiente saudável não é o CNPJ que faz, né? São as pessoas. Então, essa responsabilidade ela é super importante. Excelente. E como que o RH ele pode trazer esse olhar mais humano para um planejamento estratégico, no intuito de convencer as diretorias e a alta liderança de que é importante sim olhar para a felicidade no trabalho e principalmente que felicidade no trabalho não é aumentar os benefícios, aumentar o vale alimentação, é uma questão de mudança ou reestrutura cultural. Perfeito.
Eu acho que o RH é quem é o propulsor, né, dessa mudança. Eu acho que é quem tem que trazer à tona, trazer a estratégia, falar de valores, de cultura. Mas sozinho, certamente, o RH não faz nada. Então, o papel do RH também se torna muito forte em como é que eu dou letramento para essa liderança, como é que eu capacito essa liderança para esse novo cenário de mundo. Porque a gente fala desse mundo VUCA, BANI, que os líderes não foram preparados. Às vezes, o que falta é repertório mesmo. As pessoas aprendem marketing, finanças, né? Jurídico, aprende a fazer contratos, mas a gente talvez não aprenda tanto a lidar com pessoas, nem na escola, nem na faculdade e nem quando a gente vira líder. Então, acho que o papel hoje do RH é dar ferramentas para esse líder, porque eu acho que as empresas já entenderam que isso é importante, né? Pelo menos a maioria das empresas, eu acho que a gente está diferente do que há 2, 3 anos atrás. Então, como é que a gente agora também dá ferramentas para esse líder, para ele encontrar as forças do colaborador, para ele ser mais humano, para ele fazer uma escutativa, para ele construir segurança psicológica? Certamente é uma construção, não vai ser do dia para a noite. Excelente, Renato. Queria te agradecer no bate-papo. Para a gente encerrar essa conversa, queria que você trouxesse um pouquinho aí uma reflexão para quem está acompanhando, muito baseado no seu painel que você deu aqui no Concar, onde você fala de liderança tóxica versus felicidade no trabalho. O que a gente gostaria de poder fazer com que as pessoas reflitam que estão acompanhando esse videocast em relação ao seu painel aqui que você deu no Concar? A gente vai trabalhar mais de 115 mil horas na vida. Eu acho que não dá para passar esse tempo todo infeliz, né? Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente está falando de algo justo, de ter um ambiente seguro psicologicamente, de ter relações mais humanas, de ter confiança entre as pessoas, de gostar do trabalho, de se sentir realizado, né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar, porque não é fácil, mas é possível, e é uma construção, e depende de todos nós, né? Então, a mensagem sempre é essa, ao invés de esperar o mundo mudar, que a gente possa ajudar a construir um mundo que a gente acredita melhor. Excelente, maravilha, Renata, muito obrigado. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Até lá, você pode acompanhar a Progic e todos os materiais desenvolvidos em parceria com a ABRH Santa Catarina no blog endomarketing.tv. Muito obrigado e até lá!